Você teve um dia estressante no trabalho. Chega em casa e vai pedir um pedaço de bolo no delivery. Afinal, eu mereço. Saiu exausta de uma reunião e muda os planos. Ao invés de almoçar no lugar de sempre, vai comer um hambúrguer com batatinha. Afinal, eu mereço. Sexta-feira, 17 horas, sextou. Eu mereço. Fiz exercício demais essa semana, então sabadão eu vou comer o que eu quiser sem pensar, porque eu mereço. Passei o dia vendo tragédia no celular. Onde que esse mundo vai parar? Vou chamar uma pizza. Eu mereço. Você deve ter se reconhecido em pelo menos uma dessas afirmações, se é que não se reconheceu em todas. E sim, você merece, eu mereço, todo mundo merece. Mas será que a gente merece um delivery ou um sistema de trabalho mais saudável? Merece uma pizza ou uma sociedade mais pacífica? Um sorvete ou um marido mais funcional? O ato de comer tomou esse papel de controle, de prêmio, de recompensa há muito tempo. Pessoas muito bem intencionadas na dieta acabam se desorganizando demais, não pela fome ou pela vontade de comer, mas porque transformaram a comida num recurso para lidar com o problema, ou seria para fugir do problema. Só que, geralmente, depois da comilança vem a culpa, e você até promete que não vai mais agir assim, só que não tem sucesso. Semana que vem, você merece de novo. Por que é tão difícil não merecer? Porque nem a culpa, uma das piores sensações, é capaz de parar com esse ciclo de recompensa. Por que os alimentos que procuramos nessas horas são os hiperpalatáveis, hipercalóricos e hipergostosos? Para você tentar entender os porquês disso acontecer e ter pistas de como começar a mudar, eu chamei a Carol Costa para conversar comigo. A Carol é nutricionista, instrutora de Mindful Eating e tem uma super experiência na área de comportamento alimentar e de transtorno alimentar. Então, vem participar com a gente dessa conversa sobre esse tema que você merece escutar. E eu queria começar te perguntando se esse eu mereço é a mesma coisa de comer emocional, ou ele é um traço do comer emocional, se é que a gente pode falar assim, se eles são coisas iguais, se eles são coisas diferentes, enfim, o que que é ele, o que que é, se for diferente, o que que é, enfim. Eu acho, Má, que tudo depende da frequência, né? Eu acho que sim, eu colocaria dentro do grande guarda-chuva do comer emocional, porque muitas vezes esse eu mereço, a pessoa vai pedir a comida ou vai comer algo extremamente palatável em resposta a um desconforto que ela não está a fim de tolerar, né? Ou que ela acha que ela não dá conta de tolerar. E aí eu mereço, justamente porque o dia foi muito ruim, foi muito pesado, X coisa aconteceu, eu estou desconfortável, então eu mereço comer para poder me alegrar, enfim, me acolher ou qualquer coisa do tipo, né? Então, pela definição, não deixa de ser um comer emocional, porque o comer emocional, a definição é você usar a comida para lidar com alguma emoção, geralmente de cunho desconfortável, né? A gente chama de um comportamento de esquiva. Na verdade, quando a gente fala lidar, não é que a pessoa está querendo lidar, ela quer não entrar em contato com aquilo, ela quer se esquivar daquele desconforto, e aí ela usa algum comportamento que pode ser o comer, pode ser o beber, Uhum. pode ser abrir o carrinho de compras da Amazon e ficar lá, né, colocando coisas no carrinho para comprar, pode ser abrir o feed do Instagram e ficar ali hipnotizada, né, 30 minutos, 40 minutos rolando o feed, mas é um comportamento de esquiva, sim. Agora, se isso acontece de forma muito esporádica, então assim, a pessoa, no geral, tem uma vida bastante estressante, mas teve um dia que o pau comeu, vai falando Uhum. português, claro. 15 pessoas da empresa dela foram demitidas, ela correu o risco de ser demitida, então ela ficou aquele dia inteiro aí na tensão, né? Será que vou ser demitida, não vou ser demitida? Foi realmente um dia muito atípico. Ela já é uma pessoa que tem uma vida estressante, mas aquele dia foi pontualmente atípico e mais estressante do que o comum. E naquele dia ela chega em casa e fala: ai, não, gente, hoje o dia foi péssimo, eu mereço e vou pedir um McDonald's, né? Uhum. Se uma coisa que acontece nessas condições, assim, quase nunca acontece, só realmente quando o grau de estresse fica muito alto e a pessoa não conseguiu ali manejar, não necessariamente a gente precisa problematizar isso, né? A Tá. questão é quando esse eu mereço começa a acontecer de forma muito recorrente. E quando a Uhum. pessoa percebe que não só está recorrente, mas que ela se sente, de alguma forma, refém disso, né? De que Tá. também aquele se tornou um dos únicos recursos que ela tem para, no final de um dia difícil,
poder lidar com qualquer desconforto que ela tenha, né? Então Uhum. acaba sendo uma coisa meio automática, né? Vira um automatismo também e a pessoa acaba se sentindo meio refém. Aí eu acho que geralmente é aí que a pessoa problematiza, né? E concordo que aí pode começar a ser um problema mesmo na vida daquela pessoa. Tá. E por que geralmente as pessoas, porque eu acho que isso é uma coisa, assim, que talvez as pessoas não saibam que existe uma explicação por trás disso. Uhum. Por que elas geralmente procuram, tem gente que chama de comfort food, eu não gosto muito desse termo para esse momento do "eu mereço", porque eu acho que o comfort food ele tem uma outra Ele pegada, pode mas ter uma conotação bem positiva, né, em outros. exato, Aham. exato, mas enfim, isso é uma percepção minha. Uhum, Mas o que as pessoas eu pergunto para as pessoas, elas sempre vão ou atrás de uma coisa hiperpalatável, ou ultraprocessado também, que eu acho que uhum, acontece uhum, muito. Por que o "eu mereço" é com isso, e não é com outra coisa que é igualmente gostosa, mas que não tem essa conotação de vai, que as pessoas gostam de usar um termo horrível, mas ok, pé na jaca, por exemplo. Por que elas vão aham. atrás desses alimentos? Tem uma explicação para isso? Olha, eu acho que do ponto de vista bioquímico, faz sentido, né, porque esses alimentos ultrapalatáveis e muitas vezes ultraprocessados, eles têm uma mistura ali de sódio, de glicose, né, de açúcar, de sal, de gordura, que gera um estímulo mais potente do nosso sistema nervoso, especialmente aquela parte do cérebro, o sistema nervoso que está associada à recompensa rápida e intensa, né? Então, Uhum, do ponto de vista bioquímico, faz sentido que a pessoa busque esses alimentos, porque eles vão ter ali uma quantidade muitas vezes maior de açúcar, de gordura, de sal, de sódio, e a pessoa vai ter uma resposta, uma liberação de hormônios ali de bem-estar e de neuropeptídeos de bem-estar, vai ter aquela liberação mais rápida. E muitas vezes é isso, a pessoa quer algo rápido, né? Então ela sim. poderia cozinhar um macarrão e colocar um puta molho 4 queijos que ela ama, né? Mas ela também tem um bolinho na Maria ali no armário que demora 3 segundos para ela abrir o pacotinho, ou um miojo que ela faz em 3 minutos, e o macarrão ela teria que cozinhar por 7, e aí a pessoa quer aquilo muito rápido, porque no fim das contas o que ela quer é se livrar imediatamente do suposto desconforto, né? Do desconforto que ela estava sentindo antes, e que muitas vezes ela nem se dá conta de que ela estava sentindo um Uhum, desconforto, né? uhum. Fica só essa conotação, ai, eu não tenho vergonha na cara, não o dia foi estressante, então eu estou me premiando. Na verdade, não é um prêmio, na verdade, você está fazendo algo para não entrar em contato com algum desconforto. Que talvez você não consiga nem resolver, né, porque às vezes são desconfortos que estão fora da sua alçada, né. Não vai resolver. Mas às vezes a pessoa nem chega à conclusão de que é isso, sabe? Nossa, não, eu estava desconfortável, né? Não, eu só queria me premiar. Não, você não queria se premiar, né? Você acha que é só isso, mas possivelmente tinha algum desconforto ali por trás, inerente ao estresse ou qualquer outra situação, que realmente estava difícil tolerar e que aí você chegou em casa ou já no caminho do escritório, né, do trabalho para casa, já começou a pensar em como é que você ia resolver aquilo, utilizando um comportamento de esquiva que traga uma recompensa sensorial muito rápida e de liberação de dopamina muito rápida. Então, acho que do ponto de vista biológico, essa é uma possível explicação do porquê que as pessoas vão para esses alimentos. Tem uma explicação, né, mais sociológica, mais psicológica, digamos assim, que eu acho que faz muito sentido também, acho que as duas coisas se complementam. Geralmente são alimentos que a pessoa não se permitiria comer por bem. Do tipo Uhum. assim, ela não se permitiria por livre e espontânea vontade, talvez, do tipo assim, hoje está tudo bem, é uma terça-feira, está tudo bem, o meu dia foi Tudo ok. neutro. Tudo neutro. E eu estou a fim de comer um hambúrguer do McDonald's ou de algum fast food com batata e um milkshake. A pessoa, como ela não banca fazer isso, porque ela se sente culpada, porque ela acha que não é permitido, ou porque qualquer outra coisa, como ela não banca tomar aquela decisão por bem, entre aspas, ela acaba tomando essa decisão no momento em que realmente a guarda está mais baixa, que ela está mais vulnerável. Porque aí é como Uhum. se ela nem tivesse racionalmente feito aquela escolha. Ai, tá vendo? Foi fruto do momento. Ela se exime da Hum. responsabilidade de bancar. Cara, hoje é uma segunda-feira, faz tempo que eu não como Mac, tá tudo ótimo, e eu quero comer Mac. Aí esses alimentos só ficam nesse lugar do quando não tá tudo bem. E aí é claro que a Uhum. pessoa vai buscar esses alimentos quando não tá tudo bem, Que no entende? final deixa de ser prêmio e vira até uma punição, parece, porque você me falando assim, parece que ela tá tipo: "Nossa, é uma coisa que eu nunca posso comer, então hoje eu É, vou comer a coisa que eu exatamente. nunca posso", é uma punição, não Exato. é? É uma proibição que ela própria se impôs
para também, quando ela tiver algum desconforto, ela ter uma ótima justificativa para comer e não precisar prestar contas para ela mesma de que, assim, eu comi porque eu quis. Não, eu comi porque eu Sim. estava estressada, entende? Tem uma frase do Jung, se eu não me engano, que eu gosto, que é: aquilo que a gente não quer entender sobre a gente mesmo, né, dentro da gente, na nossa psique, acaba aparecendo no mundo exterior sob a forma de karma, destino, entende? Estava lendo que tem um termo que chama Revenge Bedtime Procrastination, que seria procrastinação na cama, né? Assim, que parece que na China tem muito isso, assim, que um comportamento da pessoa ficar, ao invés de dormir, ela fica lá scrollando, e óbvio que tem o fator aditivo do feed. Uhum. E aí eu estava lendo uma reportagem sobre isso e essas pessoas falando que muitas vezes elas decidem ficar no celular ou jogar um videogame ou fazer alguma coisa na hora de dormir, porque elas falam assim: eu não tenho controle de nada do meu dia, porque eu passo o dia inteiro trabalhando. Então eu tenho que ter controle de alguma coisa que é minha. E o sono é uma coisa nossa, né? Tudo bem que é Uhum. uma questão biológica, chega uma hora que a gente não aguenta e dorme, mas eles falam muito isso, assim: "Não, agora eu não vou dormir. Se eu posso decidir alguma coisa, finalmente, eu decido não dormir para ficar no celular". Você acha que essa coisa do "eu mereço" tem esse componente também? A minha vida não tá legal, eu supostamente não tenho controle de muita coisa, e de verdade a gente não tem, mas assim, tem coisas que a gente poderia ter controle caso a gente tivesse condição de pôr alguns limites, e aí também a gente não quer necessariamente pôr alguns limites, porque isso vai exigir da gente uma firmeza, vai exigir a gente entrar em contato com possíveis desconfortos nosso e do outro. Aí eu assumo que eu também não tenho controle, né? Supostamente eu poderia ter controle sobre algumas coisas da minha vida além do Nem meu que seja sono, nem que seja as minhas reações, né? nem que sejam as minhas reações, mas aí pode ser sim. Então eu não tenho controle sobre nada. Eu começo a controlar algo que vem nessa busca, então, de eu ter um certo senso de agência sobre a minha vida, sobre a minha rotina, mas começa a me trazer prejuízo. Então tá, porque aí eu controlo, fico acordada, eu quero prolongar a minha experiência de prazer noturna, porque o meu dia também não tem nenhuma fonte de prazer, né? Então eu quero retardar o horário de dormir para ficar scrollando no Instagram ou para ficar jogando videogame, assistindo série. Só que eu tenho a consequência disso amanhã, né? Uhum. Então, é uma escolha, é uma busca por controle que traz consequências negativas. Porque se fosse só a busca por controle e também não tem consequência negativa, beleza, então é isso, faça o que Ok. você quiser, né? Só que esse é o mecanismo de várias doenças psiquiátricas, inclusive, né? Se a gente pensa em um transtorno alimentar, é muitas vezes uma busca por controle que, na verdade, faz a pessoa até perder mais o controle, né? É uma busca por controle que ou se torna muito patológica, ou a própria busca por controle faz a pessoa perder o controle, né? Uhum. Então isso acontece. Eu acho que sim, esse eu mereço pode ter a ver com isso, né? De quero tentar obter um certo senso de agência sobre a minha vida que eu sinto que eu não tenho, e aí eu busco um controle onde eu também não tenho que buscar, né? Porque vamos ver, vamos pensar um caso de uma paciente, né? Ela trabalha, é uma advogada, trabalha 15 horas por dia, 16 horas por dia, né? E aí de manhã ela tem que acordar 1h30 mais cedo, porque demora o trânsito até ela chegar no escritório, ela tem que ir presencial, demora 1 hora para ela chegar, então ela tem que acordar 1h30 antes. No fim do dia também demora 1h30 para ela chegar em casa, e aí de fato acabou o dia dela. Né? Ela não tem tempo de fazer um exercício, muitas vezes, não tem tempo de conversar com uma amiga, se dedicar a algum hobby, então ela escolhe, vou ficar acordada, né? Teria que dormir às 10, às 11 eu fico acordada até às 2 da manhã, porque aí pelo menos eu tive aquele tempo para mim, né? Ela busca, na ausência do sono, né, no retardamento do horário do sono, esse senso de controle. Mas vamos lá, né? É ok ela trabalhar 16 horas por dia? Né? Ela poderia, tá? Uhum. Chegar para o chefe dela ou para o superior dela e falar: olha, eu não estou bem, eu não estou dando conta, né? Alguém pode me ajudar? Mesmo que o chefe fale não, ela Uhum. poderia perguntar, entendeu? Ou Uhum. ela poderia pesquisar outros trabalhos, ela poderia buscar esse senso de agência e controle em diversas outras medidas que vão dar mais trabalho, Uhum. vão ser mais E que desconfortáveis. talvez ela nem consiga, né, porque principalmente se a gente Talvez pensar nem numa mulher, consiga, enfim, no mercado de trabalho, talvez mas nem ok. consiga, Sim. mas ela poderia, né? Uhum.
ela poderia buscar o controle, esse senso de agência em outros lugares. É que dá tanto mais trabalho fazer isso, exige tanto mais de um desconforto interno, exige uma disponibilidade maior interna para tolerar certo desconforto, que a pessoa acha que não tem, ou não tem mesmo, porque não tem habilidades terapêuticas para isso e tal. E aí a pessoa então faz aquilo que é mais fácil, que é retardar o horário do sono, porque aí pelo menos ela ficou se divertindo ali durante 2 horas na madrugada e conseguiu fazer alguma coisa que ela verdadeiramente queria. Mas a que preço, né? A que custo? Uhum, uhum. Então, sim, eu acho que tem um pouco disso também, né? Da pessoa buscar um senso de agência, um senso de controle, num lugar que não vai resolver de fato o problema que é, cara, você tá overworked, você tá trabalhando muito, você tá exausta, realmente você não tá se cuidando, você não tem tempo de, por exemplo, fazer um exercício ou de fazer algum hobby. E eu acho que isso é positivo até para a pessoa, por mais que ela não consiga mudar esse sistema, dela positivo dela perceber que não é uma coisa de falha de caráter dela, né, não é uma falta de força de Perfeito, vontade dela. não é uma sem vergonhice, uma falta de força de vontade. Dá mais trabalho resolver o que está por trás ali, né? O que Uhum, acontece logo antes do comportamento. Porque sempre quando a uhum. pessoa fala eu mereço, no fim a gente merece muita coisa, né? Se a gente for parar para pensar, Sim. eu também mereço me cuidar, né? Eu mereço comer esse McDonald's porque o meu dia foi estressante, mas eu mereceria também tomar um banho de chuveiro bem demorado e, sabe, colocar um óleo essencial lá para eu sentir um cheirinho de lavanda e pegar um livro e deitar embaixo da minha cobertinha e ler meu livrinho, né? Ou até eu mereço, sei lá, fazer uma refeição com calma, não necess Claro, eu independente de como mereço ela seja, comer né. uma comida gostosa, mas uma É, comida que de repente eu preparei, que eu vou preparar, né. sim. Eh, então tem isso, e eu acho que essa coisa do eu mereço, quando a pessoa fala eu mereço, sempre eu peço para as pessoas prestarem atenção, ficarem atentas no porquê, no sentido assim: "Ai, eu mereço essa pizza hoje. Por quê? Porque sempre tem um porquê, entendeu? Eu Hum. mereço X porque Y, né? Porque o dia foi muito cansativo, porque o meu chefe foi, né, grosseiro comigo hoje, porque o meu marido, talvez a gente se divorcie, sei lá, sempre tem um porquê, né? Eu Uhum. mereço por quê. Então escuta o porquê, porque às vezes o que a gente tem que cuidar ali é o porquê, tá atrás do porquê. Quando você olha o porquê, aí você consegue, de repente, cuidar melhor da situação, sendo que pedir a pizza não vai resolver a sua frustração com seu marido e talvez a iminência do seu divórcio, não vai te ajudar a lidar com o fato do seu chefe ter sido grosseiro e você, de repente, começar a se dar conta de que você trabalha num ambiente em que você tolera abuso moral faz 6 meses, né? Uhum. Talvez você entre em contato com algumas coisas muito complexas, mas escuta um pouco esse porquê antes de assumir, tá bom, eu mereço sim um brigadeiro porque X, né? Porque o meu dia foi estressante, porque o meu chefe gritou comigo, na verdade, toda vez ele grita comigo, isso já é um padrão. Você até pode comer o brigadeiro se você quiser, entendeu? Mas assim, escuta esse porquê também, porque esse porquê ele tá falando alguma coisa que merece ser escutada. Sim, Não cobre logo ele imediatamente com o brigadeiro. Pode até comer o sim. brigadeiro, tá? Mas assim, escuta antes esse porquê para você começar a entender do que realmente a gente está falando aqui. Ô, Carol, e aqui a gente falou meio de casos, vou chamar de extremos, mas que Uhum, são situações muito ruins e como eu falei que às vezes você pode até tentar, mas você não consegue muito mudar, né, isso. Talvez a uhum. pessoa não possa mudar de emprego, ou Talvez talvez a não, sim. pessoa não consiga se divorciar naquele momento, ela está presa num relacionamento ultra abusivo e não percebeu, enfim. Uhum, Agora, vamos pensar no basal, assim, que uhum. são as pessoas que estão aí na vida adulta, com seus dilemas, óbvio, com suas questões, todo mundo tem, mas que tem uma vida administrável, tem um Administrável. nível de estresse que é administrável, ou seria pelo menos, né. Uhum. Então, assim, uma pessoa que trabalha bastante, porque eu acho que hoje em dia todo mundo trabalha Muita bastante, trabalha bastante, sim. de maneira remunerada ou não, está todo mundo trabalhando muito. Eh e essa pessoa, fica cansada, como qualquer outra pessoa fica, né, todo mundo fica Uhum, muito cansado, a vida adulta ela exige. De novo, eu entendo que tem casos específicos e populações que realmente a gente não pode simplesmente falar: "Amigo, lide com a sua vida adulta e siga em frente", porque é difícil, é todo aham. um sistema que coloca a gente lá, mas existem as pessoas que
né, vamos lá, amiga, vamos Teria reagir. condição, sim, sim. Uhum. Teria condição, assim. Eu tenho uma sensação, às vezes, que as pessoas estão com uma baixa tolerância ao sofrimento, à frustração, ao cansaço, e uma facilidade muito grande de receber muito prazer rápido. Tudo é muito rápido, tudo é fácil de Uhum. solucionar. Então você está cansado, você entra no negócio, no delivery, em, sei lá, 20 minutos chega a comida na sua casa. E frete grátis. Muitas vezes é Frete isso, né? grátis, você Frete grátis em compra. 15 minutos. É irresistível, gente. Você, É, tem loja que sabe? você compra roupa que você compra, tem muito mais coisa no site do que na loja física, ou seja, é muito É melhor você comprar no celular do que melhor você ir comprar, no sim. Uhum. shopping. E é o tempo inteiro isso, então assim, é o antes, né, você, sei lá, uma pessoa que fumava, você tinha que fumar muitos cigarros, porque, sei lá, você já estava agora você tem um vape, uma tragada, você fumou 5 cigarros ali, entendeu. Então, assim, é É tudo impressionante. muito rápido. Os jovens não bebem mais, mas estão usando um monte de droga sintética. Você não Uhum. está conseguindo se concentrar, você toma Venvance. Então, assim, o que que você vê, assim, na sua prática? Você que é muita pessoa do mindful, né, e assim, que Uhum. trabalha muito com isso, com o estar presente no momento presente, etcétera. Você acha que para essa população específica, porque agora a gente tem que deixar tudo muito explicadinho, né? É, Para essas sim, sim. pessoas que estão nessa vida normal, com o estresse de todo mundo, de todo dia, elas você sente que elas estão com isso, com uma baixa tolerância à frustração, ao enfim, à De forma tristeza? absoluta e restrita, assim, é todo mundo. Pessoas do meu consultório, pessoas que eu conheço na minha vida pessoal, colegas, familiares, tá todo mundo com uma tolerância muito baixa ao desconforto e voltou com tudo aquela ideia de que, assim, a depender dos meus meios e recursos, tudo está à minha disposição. Eu Uhum. não preciso me empenhar ou me esforçar ou bancar um processo. Eu posso ter o resultado, eu posso ter o efeito de forma muito rápida, disponível, sem que eu precise tolerar o desconforto e sem que eu precise tolerar os ritmos do processo. É Sim. isso que você está falando, tá tudo muito fácil. Se eu tiver e-mails aqui, eu falo principalmente de dinheiro, né? Se eu Uhum. tiver dinheiro, então tudo está à minha disposição. E aí a pessoa fica com aquela falsa sensação de que ela pode ter tudo. Ela pode ter o fim de semana perfeito, ela pode ter o corpo perfeito, ela pode ter o prazer sensorial perfeito, ela pode comer tudo que ela quer e gosta sempre que ela puder. É uma coisa de que assim, eu preciso ter plenitude em tudo, sabe? Eu quero maximizar todas as minhas experiências de prazer, elas têm que ser muito potentes, elas têm que contar com o máximo possível de estímulos, né? Então eu acho que você tem toda a razão, é uma questão existencial, assim, que a gente está vivendo, de baixa tolerância ao desconforto, dessa falsa visão de que se pode ter tudo, de tudo ao mesmo tempo, assim, tá tudo muito fácil, e a sensação de que a gente não precisa mais lidar com processos. Eu posso ter resultados rápidos se eu tomar este remédio, se eu, né, sei lá, basicamente, muitas vezes se aplica remédio, né? É. Se eu comer esse alimento, é tudo, Substâncias. e é tudo o máximo, assim, tem que ser tudo muito grande, muito prazeroso, muito intenso, né? Onírico. Onírico, as pessoas não estão bancando mais desconforto. A gente também está num contexto em que, assim, não faltam desconfortos, né? Existenciais Não. mesmo. São trocentas guerras acontecendo ao mesmo tempo, trocentas ameaças, aquecimento global, então, assim, tem uma ameaça climática, tem muitas coisas à espreita que estão aumentando mesmo de forma orgânica o nosso grau de desconforto, né? Estar Uhum. vivo implica nesse desconforto que está cada vez maior. E aí você junta essa realidade de um aumento exponencial das fontes de desconforto por conta de tudo que o planeta e que a gente, como ser humano, sociedade, está vivendo. Com pessoas com baixa tolerância ao desconforto, vai dar errado, né? É. Porque o desconforto está no pico, a tolerância das pessoas para desconforto está lá embaixo, e como é que liga uma coisa com a outra, né? Sim, As coisas não sim. dão match, então vai dar problema, já está dando problema. É, já tá dando. E aí uma das coisas que você falou isso, né, que assim, a gente acaba tentando compensar isso com substâncias.
E aí tem o eu mereço da comida, que é muito sério e, enfim, a gente vê que a gente vai até falar de culpa depois um pouquinho, mas, as pessoas ganham peso, as pessoas se alimentam mal, elas ficam Uhum, doentes, elas, enfim, dá tudo errado, ficam muito culpadas, gera muita angústia. Isso com a comida. Agora, existe o eu mereço do álcool, né, porque, ai, já uhum. que e eu não tô falando que a pessoa quer encher a cara não, tô falando Uhum. a Não, pessoa é fala: aquela que "Ai, toma uma taça de vinho à noite. 2 tacinhas e Ai, uhum. etcétera". Até então são 2 tacinhas, né. E aí é isso, assim, qual que é o risco disso? E aí você como nutricionista que entende do risco da ingestão, mas também que trabalha muito com essa coisa do comportamento, porque eu acho que as pessoas, têm uma ideia, e o brasileiro tem muito disso, né, do álcool é muito banalizado, etcétera, e eu vejo Uhum, assim, às vezes a pessoa fala assim: "Ai, mas a minha terapeuta, uma psiquiatra até sugeriu que eu, sei lá, fizesse um tratamento para ansiedade, às vezes com remédio, mas eu não quero, porque eu uhum. não quero", mas aí tá lá todo dia tomando 2 tacinhas de vinho. Qual que é o risco disso? Por que que as pessoas têm que levar uma coisa que não parece ser séria, a sério? Porque eu acho muito grave lidar com Eu as acho. coisas através do álcool, mesmo em pequenas doses. Eu acho super. Eu acho super. Segundo a OMS, a gente não tem limite seguro para ingestão de álcool. Uhum. Ninguém mais está botando a mão no fogo do tipo assim, que nem tinha antes, né? Ah, se você é mulher e tomar até X doses por semana, ok, ou se você é homem, tomar Y dose. Hoje em dia a OMS já diz de forma muito clara, não há limite seguro para consumo de álcool, né? O álcool aumenta risco de diversas doenças, né? Doenças metabólicas, de diversos tipos de câncer, em qualquer quantidade. Então, assim, claro, se eu sou uma pessoa que vou tomar uma taça de vinho num aniversário, né, num fim de ano, é isso, é muito esporádico. Não chega a ser toda semana. Eu sei que a OMS não tem limite seguro de álcool, mas eu levo uma vida equilibrada, né? E de vez em quando, assim, mas de vez em quando mesmo, eu vou lá e tomo uma taça de vinho ou um drink. E não é compensatório, E né? não é compensatório, né? Então, assim, não é para compensar alguma coisa, é realmente num contexto social que faça sentido, né? Tudo mais. É, dificilmente isso vai me causar algum tipo de prejuízo, né? Sendo bem honesta, não vai causar prejuízo em ninguém, né? Se for muito esporádico e a pessoa tiver uma vida equilibrada em outras coisas, tá tudo bem. O ponto é esse que você falou, né? Que assim, dia sim, dia não, a pessoa chega em casa e toma uma taça de vinho à noite para desanuviar, né? Para dar uma liberada ali no estresse, no eu mereço, muitas vezes com esse componente do eu mereço. E aí você vai contabilizar aquilo, a pessoa está tomando segunda tem taça de vinho, quarta tem taça de vinho, sexta tem taça de vinho, sábado tem uma caipirinha, domingo tem uma cerveja. Isso já é alcoolismo. Segundo algumas referências, isso já poderia ser considerado alcoolismo, né? Uma pessoa alcoolista, uma pessoa com uma dependência a álcool, né? Uhum. Especialmente se você falar para a pessoa assim, não tome mais. Você consegue não tomar? A partir do momento que a pessoa começa a ver que ela não consegue prescindir daquilo, aquilo já indica muitas vezes uma adição, um perfil de adição, um perfil comportamental de vício, né? Uhum. Então, o álcool é extremamente problemático. Acho que você tem razão. No Brasil, a gente ainda banaliza muito essa coisa do álcool, né? Porque também passou-se a imagem de que o alcoolista, né, ou aquela pessoa, olha lá o bêbado, é É o aquela pessoa bebum. que é um bebum, que toma um porre e que sai cambaleando pela rua, ou que você vê claramente que está ali com o comportamento alterado, porque, não, esse sim é alcoólatra. Se Uhum. você bebe uma taça de vinho toda noite, isso já pode ser alcoolismo, especialmente se você não conseguir prescindir disso, né? Uhum. Ou mesmo que você consiga prescindir, se você deliberadamente continua fazendo essa escolha de todo dia tomar uma taça de vinho, isso vai te trazer problemas, mais dia ou menos dia, né? E Porque é diferente excessivo. e diferente da comida, o álcool vicia, né, Carol? Diferente da comida, a gente tem um componente aí de vício químico, né? Lembrando que a comida não temos comprovação de vício químico, mas o álcool sim. A presença do álcool gera ali uma alteração de neurotransmissor, de ativação de sistema nervoso, que é diferente do que a comida e que pode sim causar vício e adição, né? Então, cuidado com o álcool também, se a frequência está muito frequente, né? Se a frequência está muito alta e se a está muito alta e a quantidade ao longo de
um número de dias ali, se a quantidade também está muito alta, isso já indica, sim, possivelmente um padrão problemático. Bem, a gente falou até agora da pessoa que está lá no Eu Mereço. Aí vamos Uhum. pensar que ela comeu hoje, e aí ela comeu do momento que, como eu falei na introdução, do momento que ela pediu, ou que ela, sei lá, pegou a comida e acabou, ela realmente está ali sentindo que ela merece. Mas aí, imediatamente depois, ou alguns minutos depois, ela solta aquele PQP, o que que eu fiz? Não Uhum. adiantou nada, né? O clássico. E aí ela se sente bem culpada, ela viu que não adiantou nada comer aquilo, porque aí agora ela adicionou mais uma camada Um nos problemas desconforto. dela. Só que no dia seguinte, ou sei lá, 2 dias depois, ela faz a mesma coisa. Por que que é tão difícil romper isso? Por que que a culpa, que é um sentimento tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu acho que é um dos piores que as pessoas, pelo menos o que eu escuto muitas pessoas falarem comigo a respeito de culpa, por que que um sentimento que é tão ruim, ele não é suficiente para tirar a pessoa desse comportamento? Porque provavelmente o desconforto que está fazendo ela buscar aquele alimento é maior do que a culpa que ela sente. Muita vergonha, né? Porque ela, na verdade, não está sentindo o desconforto número 1, né, que a levou a comer. Ela justamente foi comer porque ela não queria sentir o desconforto de base. E aí ela acaba criando um outro desconforto, que também é chato, mas que é mais palpável e que ela consegue minimamente tolerar, apesar de continuar sendo desconfortável, né? Uhum. Mas ela troca um desconforto por outro. Então, se esse desconforto número 2, que é a culpa, ainda assim não é suficiente para ela quebrar o ciclo, é porque provavelmente tem alguma coisa muito vulnerável que está fazendo ela comer. Então, a gente teria que começar a escutar o que, que é essa coisa muito vulnerável. O que, que é que estava acontecendo com você, o que, que você verdadeiramente estava sentindo, como é que estava o seu corpo fisicamente, tinha alguma área do corpo mais tensa. Como é que você estava imediatamente antes do momento em que você decidiu abrir a geladeira e pegar o que quer que fosse, ou abrir o aplicativo e pedir o que quer que fosse, né? Tá. E aí não tem jeito da pessoa entrar em contato com isso sem ela se observar. Ela vai ter que minimamente bancar o desconforto de poder entrar em contato com esse desconforto número 1, se ela quer se livrar do desconforto número 2, que é a culpa, né? Tá. E muitas vezes é aí que mora o problema, porque a pessoa não quer ou acha que não tem condição de entrar em contato com o desconforto número 1. Uhum. Porque justamente estamos com um limiar de tolerância a desconforto muito baixo, e aí às vezes é melhor um desconforto que eu já conheço, que é da culpa, do que eu entrar em contato com o desconforto Uhum. inicial de base, que foi o que me fez buscar a comida em última instância. Então acho que o primeiro ponto tem isso. Segundo ponto é, se a pessoa sempre come aquele alimento só quando ela tá mal, ela também não tem a contrapartida de saber o que é comer aquele alimento quando ela está bem. Porque se ela tem essa visão, puta, que delícia hoje, eu comi o meu bolo preferido da loja da confeitaria X, eu tô muito bem, o dia tá ótimo, eu comi esse bolo, eu amei. A hora que ela tiver mal e souber que ela vai pedir aquele bolo e que ela vai ter a experiência, cara, mas não vai ser tão gostoso, porque eu Uhum. sei que quando eu peço esse alimento, quando eu não tô legal, eu como de forma mais rápida, eu já como sentindo culpa. Não vai ser tão gostoso quanto aquele dia que eu comi me sentindo bem. Ela não tem muitas vezes como negociar, porque ela não sabe a contrapartida. Sim. Às vezes, numa dessa, a pessoa fala: putz, não vale a pena eu fazer isso agora. Eu vou comer amanhã, quando eu tiver um pouquinho melhor, ou fim de semana eu vou lá na doceria, porque não vai ser tão gostoso agora como foi da outra vez. Justamente porque eu não tô legal. Sim. Mas isso Ela exige uma precisa maturidade também, né, Má? A ela pessoa precisa falar o precisa. sim para falar o não, né? Exatamente. Eu não consigo dizer não se eu não digo sim. Eu preciso dar o sim para poder aprender a dar o não, né? Se eu só quero dar o não sem o ônus de dar o sim, não vou conseguir, não vai dar, né? Uhum. Eu preciso bancar comer esse alimento em outras situações, porque senão, às vezes até a minha cabeça começa a criar desconfortos até para eu poder comer aquilo que de outra forma eu não me autorizaria a comer, É verdade. né? É Eu verdade. começo a criar situações também porque é só ali que eu consigo comer, então a mente é esperta. É importante que a pessoa se permita comer quando ela tá bem, né. E eu acho que tem um outro ponto que você não falou disso, que é o grande problema da nutrição tradicional, né, que a nutrição É, tradicional vai falar: "Ai, por que que ao invés de você não pedir uma pizza, você não come 3 castanhas do Pará, mastigando em silêncio", e ainda roubam o discurso do mindful eating, né, de olhos roubam. fechados,
mastigando com calma, escutando o barulho da castanha quebrando no seu dente, a pessoa já mandou tudo para PQP e comeu o Perfeito. bolo com razão. Aí eu dou até razão para essa Com pessoa. razão. É, porque é isso, é a mentalidade da dieta, né? A mentalidade da dieta reforça o comer emocional. Tanto que assim, eu brinco com alguns pacientes que, olha, não é comer emocional até você não parar de fazer restrição. A hora que você para de fazer restrição e você ainda come um determinado alimento num contexto emocionalmente desfavorável, aí eu posso dizer que foi comer emocional. Agora, se você come uma maçã de manhã, né, ou nem toma café porque você faz jejum intermitente, almoça um franguinho e brócolis, e à noite você come uma fatia de bolo, isso não é comer emocional. Ai, não, mas eu acho Fome. sim que eu estava estressada, né? Tudo bem, você poderia estar estressada também, mas aqui é restrição. Aqui não existe comer emocional na vigência de restrição. Então você tem que primeiro também tratar a restrição antes de querer chamar tudo de comer emocional, porque tem nutricionista, né? Tem pessoas e tem profissionais, nutricionistas, que começam a chamar tudo de comer emocional. Qualquer comer indulgente é comer emocional, né? Não, não é assim, né? Então, se tem restrição ali, eu nem posso falar de comer emocional. Primeiro, eu preciso tratar a mentalidade de dieta e restrição. É isso. Mas não há comer emocional com restrição. Não me venham, né? Não me venham argumentar, porque não dá, gente, não dá. É fome, É né? fome, é desejo, é vontade, às vezes. Eu nunca posso comer um brigadeiro, entendeu? Aí eu tô Exato. puta hoje, eu vou comer uma panela de brigadeiro. Claro, eu nunca como. É, Ok que eu estava brava antes, teve uma influência de uma emoção, sim, mas talvez se eu tivesse acostumada a comer brigadeiro de vez em quando, mesmo brava, talvez eu não comesse o brigadeiro ali, sim. né? E eu acho que essa coisa do eu mereço, ela entra aí também, Carol, porque geralmente quando a gente solta esse eu mereço, a gente está cansado mesmo, de Mesmo, verdade. sim. O nosso processo decisório, a gente está sem paciência para tomar decisão. Já tá À noite, afetado, né? O à noite, o eu mereço da é o à noite noite. é o clássico dos clássicos. Eu acho É, que quem porque o eu mereço precisa. nunca acontece de dia, né? Se você for parar para É, pensar, não é tipo 8 da manhã. Ah, eu não, mereço, ou 2 da tarde. Geralmente é mais para fim do dia mesmo. é isso. E assim, é isso. A gente, quando a gente está mais cansado, a gente tem, enfim, uma predisposição realmente a escolher alimentos mais calóricos, mais indulgentes, mais Com palatáveis. certeza. Isso é uma defesa física, né? Assim, você está cansado, cara, Uhum. você tira uma energia para você. Então, é uma coisa que vai somando a outra com a coisa do eu não vou entrar em contato com o meu desconforto, que às vezes, inclusive, é um desconforto de escolher a coisa certa, Perfeito, né? perfeito. Tá. Eu acho que nunca é uma coisa só, né, Maia? Eu acho que todos esses elementos, eles vão montando ali o cenário para a gente compreender junto com a pessoa, com o paciente, verdadeiramente por que aquilo está acontecendo, né? Se é só uma influência de uma emoção, ou se é um estilo de vida que está realmente totalmente desequilibrado, Uhum, né? É isso, a pessoa trabalha 18 horas, concordo, você merece mesmo, né? Mas o que mais você merece? Você não merece trabalhar um pouquinho menos? Quem que a gente uhum, vai acionar? Como é que você vai tentar resolver isso? Que também se a pessoa continua mantendo a mesma condição de vida que está gerando aquele desconforto que faz ela acionar o eu mereço, vai ficar muito difícil ela poder também desligar essa voz, né? é, é, Então vai exigir da pessoa de fato uma mudança talvez estrutural mesmo, da forma como ela está tocando a vida. Que, de novo, às vezes será possível, totalmente, às vezes será parcialmente possível, e a gente vai ter que lidar com esse parcialmente e acatar o que vier, e às vezes não vai ser nem um pouco possível. E aí, sim, compaixão também por essa pessoa, porque talvez ela tenha que comer aquilo no fim do dia, porque talvez para ela é o fim da linha mesmo, ela não tem como sim, gerenciar a condição de vida que também está gerando aquele desconforto muito intenso para ela. sim. Ô, Carol, e para finalizar, duas coisas que eu acho que uma é muito importante, porque as pessoas ainda confundem os conceitos, e apesar de a gente viver falando disso, eu acho que estamos num momento muito de falar coisas óbvias. Ah, sim. Se o eu mereço é a mesma coisa de uma compulsão alimentar, o comer do eu mereço é a mesma coisa. E a segunda é que eu sei que é um processo de aprendizado, lidar com esse eu mereço. Não só do comportamento, mas é uma viagem para dentro de si, é um contato com Uhum. as emoções e com as realidades da vida. Totalmente. Terapia e nutrição andam 100% juntas, não é a castanha do Pará da tradicional, não é o remédio que corta a fome, não é nada disso que resolve. E eu sei que é muito
complexo e as pessoas deveriam procurar ajuda o tempo inteiro, mas pensando de maneira muito prática, eu queria que você, enfim, desse algum conselho ou alguma sugestão para quem escutou isso e falou: "Meu Deus do céu, eu estou merecendo o trip inteiro", para pelo menos tentar dar uma diminuída no looping, mas primeiro a compulsão, depois essa, vai. Ó, eu acho que assim, se a gente pega um critério formal diagnóstico do que é uma compulsão, a gente precisa ter pelo menos 3 elementos. O primeiro é comer uma quantidade de comida, de alimento, maior do que outra pessoa comeria na mesma situação. Então, esse é o primeiro. O segundo é com uma sensação de perda de controle. E o terceiro ponto, de forma voraz e acelerada. Então, geralmente, a compulsão tem esses 3 elementos. A pessoa come muito de uma forma afobada, acelerada e com sensação de perda de controle. Se você acha que o seu comer emocional ou que o seu eu mereço está indo por essa via, né? Não, eu como muito mesmo. Eu peço um Big Mac, uma batata grande com a coca, mais um milkshake, mais uma tortinha e o meu mereço é isso aí. Como escondido e assim, como em 7 minutos, quando eu vi, acabou. E no fim eu fico com uma sensação de perda de controle. Isso pode ser sim uma compulsão. Agora, se o seu eu mereço é 2 sonhos de valsa, 2 Ferrero Rocher, isso não é uma compulsão, né? Uhum. E cá entre nós, talvez nem seja um comer emocional. Talvez seja assim, cara, eu tava com uma vontadinha de doce, entendeu? É diferente de eu comer 5 Ferreiros Rocher. Putz, Uhum. 5, né? Talvez tenha sido alguma coisa emocional mais intensa ali. Agora, não, comi, sei lá, meio Ferreiro Rocher. Ai, que comer emocional, que eu mereço. Ah, gente, todo mundo tem vontade de comer doce de vez em Todo mundo quando. gosta de comer coisa Todo gostosa. Eu mundo falo que é estranho se gosta. a pessoa gosta de comer shampoo, sabonete, aí é estranho. Gostar Perfeito, de comer perfeito. brigadeiro, gente, todo mundo Quem não gosta. gosta, é porque parece que é uma falha moral, né? As pessoas já É, vêm para consultar e o meu problema é que eu gosto de comer. Puta, que bom, né? Isso exato. não é um problema, né? Em si, isso não é um problema. Então, acho que compulsão é isso: tem que ter volume, tem que ter sensação de perda de controle e tem que ter aquela aceleração, aquela voracidade, né? Uhum. Muitas vezes combinado com isso que você falou também de um comer escondido, porque já tem uma vergonha ali, uma culpa associada e tudo mais. Então, se for isso, realmente busque ajuda o quanto antes, né? Um psiquiatra, um nutricionista que trabalhe com comportamento alimentar e que seja preferencialmente especialista em transtornos alimentares, um terapeuta. Bom, no mínimo, né? Muito bem. Diquinha, vai, momento diquinha. Tem uma técnica que carinhosamente eu apelidei a técnica das 3 perguntas, né? Que se trata do seguinte. E a parte inicial da técnica é a pessoa ter uma disponibilidade para se observar. Essa técnica só funciona, entre aspas, se a pessoa estiver disposta a desacelerar o processo do comer e poder se observar, que é o seguinte. Então, supondo que eu cheguei em casa, eu jantei, né? Então eu não estava com fome física. E aí, depois de eu jantar, eu comecei a pensar: nossa, mas o dia foi tão terrível, eu mereço, eu vou pedir aqui uma sobremesa. Aí a pessoa já abre ali o aplicativo e já coloca 3 pedaços de bolo no aplicativo para pedir, né? Aí a pessoa se percebe: nossa, peraí, eu acho que eu ativei o eu mereço. Eu acho que eu tô prestes a acionar um botão aqui de comer emocional. Então, a primeira coisa é a pessoa ter o insight de que aquilo está acontecendo, né? Porque se só Sim, ela vai perceber depois, já foi, não tem muito como fazer essa estratégia aqui. Tô partindo do sim. pressuposto de que a pessoa está se observando e percebeu que ela está na iminência de ativar aquele comportamento problema. As 3 perguntas são as seguintes. A primeira coisa, porque aí a ideia é, antes de você pedir os 3 fatias de bolo, responda a 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que verdadeiramente eu estou sentindo agora? Então a pessoa vai ter que fazer uma autoobservação, um vasculhamento interno, né? Uhum. O que eu estou sentindo? Eu estou frustrada, eu estou triste, eu estou brava, eu estou confusa, eu estou angustiada, eu estou preocupada. Como é que você nomearia esse desconforto que você está sentindo e que você percebeu que provavelmente estava sentindo a hora que você repetiu mentalmente que você merecia, né? Uhum. Então a ideia é a pessoa fazer esse vasculhamento interno e chegar à conclusão de qual é o tom da emoção dominante naquele momento. Porque às vezes a gente está sentindo muita coisa ao É. mesmo tempo. Mas assim, qual é a emoção que está mais intensa para você agora, né? Se for o caso. Então vamos supor que a pessoa percebeu que está triste. Ela está numa sexta-feira, né? Hoje a gente está gravando, é uma sexta-feira.
Vamos supor que são 11 da noite, a pessoa já jantou, como eu falei, então ela não está com fome física, ela está sozinha em casa numa sexta-feira e aí ela percebe, quando ela está ali prestes a pedir as 3 fatias de bolo, ela lembra da primeira pergunta, que é o que eu estou sentindo, e ela se dá conta de que ela está triste. Ela está triste porque ela está solitária ali. Ela está sozinha, ela não queria estar sozinha, mas ela está sozinha, né? Então ela está triste por conta disso. Então a primeira pergunta é essa, ela respondeu. A segunda pergunta é: o que que eu preciso nesse momento? Então vamos pensar em algo que nem é emocional, só para dar um exemplo bem objetivo, que é: Tá. estou com frio. Má, quando você percebe que você está com frio, se você tivesse que se fazer essa pergunta, o que que eu preciso nesse momento? Qual é a resposta? É um casaco, uma meia, um cobertor, um lugar O quente, né. cobertor, o casaco, são meios para um fim. Qual é o fim? Uhum, Se aquecer. uhum, Então, estou com frio, o que que eu preciso nesse momento? Me aquecer. Como é que eu posso me aquecer? Meia, casaco, cobertor, chocolate quente. Então, vejam uhum. vocês que a comida responde diversas demandas, até para além das emocionais e para além da fome. A comida também, o gatilho da comida é muito fácil porque ela sempre esteve aí, sempre estará. Mas voltando para aquela pessoa, ela está triste. O que que ela precisa naquele momento? E aí, cuidado, porque às vezes as pessoas vão sempre para a regra do contrário. Se eu estou com frio, eu preciso me aquecer. Então, se eu estou Se eu tô triste, eu triste, preciso me ficar alegrar, alegre. né? Não é viável, não é possível a gente lidar com uma emoção tentando resolvê-la pelo estado contrário daquela Contrário. emoção, né? Então eu sempre brinco com os pacientes. Brinco não, né? Eu falo assim, tá, qual que é o ápice da tristeza que a gente pode sentir? É o luto. É a Uhum. tristeza máxima que qualquer ser humano pode sentir. Quando você vai no velório da mãe do seu amigo, e possivelmente, obviamente, aquele seu amigo está em luto, você está indo entregar o que ali para ele? Alegria, né? Porque pela lógica, se meu amigo está É, não, triste, eu preciso alegrar. definitivamente não. Então, no fim das contas, quando você vai no velório de alguém, você está entregando o que para aquela pessoa que está enlutada? Carinho, atenção, Você está entregando conforto, carinho, conforto, apoio, exatamente. apoio. Então, geralmente, quando a gente está triste, o que a gente verdadeiramente precisa é carinho, suporte, apoio. Até aí, tudo bem? Beleza. Terceira pergunta: como é que eu posso prover para mim mesmo isso que eu estou precisando sem usar a comida? Então, a gente falou do frio, preciso me aquecer, como é que eu posso prover aquecimento? Chá, cobertor, fechando a janela, etc. Se eu estou triste, eu preciso de acolhimento, eu preciso de suporte. Como é que eu posso prover para mim mesma, numa sexta, 11 horas da noite, acolhimento e suporte estando sozinha? Porque muitas vezes a Uhum. primeira via que a gente busca de acolhimento e suporte é o outro, né? Sim, E tudo, se eu tenho o outro ali, eu posso pedir um abraço, eu posso pedir um conversar, carinho, eu posso conversar. Mas o ponto é justamente esse: a pessoa está triste porque ela está sozinha em casa 11 horas da noite numa sexta-feira. Como é que ela pode buscar acolhimento e apoio se ela não tem o outro físico? Aí a gente tem uhum. que ser criativo. E aí, muitas vezes, a terapia ajuda nesse lugar, nessa terceira pergunta. Ai, Carol, mas tá bom, você quer me dizer que a hora que eu tô ali para pedir as 3 fatias de bolo, eu vou pegar um papel, escrever e vai resolver? Nada vai resolver, minha amiga. Nem a fatia de bolo vai resolver. O ponto, a gente tem que partir do pressuposto de que nada vai resolver. A gente quer Sim. encontrar formas mais inteligentes e mais adaptativas de você conseguir ficar na presença de uma emoção desconfortável sem precisar necessariamente se esquivar imediatamente dela. A ideia é Sim. isso, é ganhar amplitude psíquica, é aumentar o grau de tolerância ao desconforto. Em última E instância, é aumentar o isso. repertório de soluções, né, Carol? Porque Repertório, e é isso, perfeito, assim, "Ai, não perfeito. vai adiantar?", não vai adiantar, mas se você também continuar comendo bolo, você vai chegar num Também não vai lugar que você não adiantar. quer. Então não é melhor Exato. ir aprendendo? Porque é um processo de É aprendizado, né. processo. É que aí é isso, né? Mas as pessoas muitas vezes não querem processos, né? Ela quer que você tire aquele desconforto com uma luva e que aquilo seja feito da forma mais amena possível, porque é assim que é feito no modelo biomédico, né? Sim, Nossa, eu cheguei lá com puta desconforto, tomo um remedinho. Nossa, eu tô com uma puta infecção, tomo um antibiótico. No caso da infecção, maravilhoso, é isso mesmo que tem que acontecer. sim. Mas as soluções estão muito fáceis. E por um Uhum. lado, isso foi bacana, né, para a existência do ser humano numa terra que é absolutamente hostil, mas por outro lado, a gente ficou mal acostumado, a maioria das coisas requerem processo. Não dá para tirar um desconforto de forma imediata, sem você também se esforçar, sem você se permitir entrar em contato com o desconforto. Não há esse caminho, gente.
E não quer dizer que uma vez que você aprender e fizer isso, todas as outras vezes, automaticamente, você não vai escolher. É uma coisa eterna, né? É um trabalho que todo dia você tem que fazer, né? Vai ficando mais fácil. Até para você também chegar no momento e falar, tá, hoje eu poderia pegar um diário e escrever sobre as minhas emoções, mas hoje eu quero pedir o bolo porque eu quero. Sim, porque tem dia que é uma delícia tomar sorvete porque toma um pé na bunda. Quem nunca fez isso? É isso, eu tenho autonomia, eu tenho noção do que está acontecendo comigo e eu escolho esta via. Mas aí vai ser uma escolha, não vai ser uma coisa que de repente você vai depois perceber, nossa, não sei porque eu fiz isso, ou Você foi não queria ter refém. feito isso. Ah, Exato. Sou uma vítima, sou um refém. Não, você escolheu, né? Então, perfeito. assim como você escolheu, você pode escolher o outro processo, responder as 3 perguntas. Então, o que eu estou sentindo, o que eu preciso neste momento, né? E como que eu posso prover para mim mesma, para mim mesmo, o que eu estou precisando, o que eu respondi na pergunta número 2, sem usar a comida. Perfeito. Eu Carol, gosto muito dessa bom. estratégia. Eu amo. Eu acho que dá para colocar em prática com facilidade. É melhor com acompanhamento, porque é isso, né? Às vezes você vai chegar lá Claro. na pergunta número 1, 2, 3 e vai se Você já embananar travou inteira. na 1, exato. Mas tudo bem. Mas dá para Carol, fazer também sozinho se quiser, testem aí, né? exato. Se ficar muito duro, você liga para alguém e fala: Meu Deus, me enfiei Busque numa ajuda. aqui, me ajuda a respirar. Exato, perfeito. Ô, Carol, e agora para terminar mesmo, enfim, divulgue aí o seu trabalho, que é maravilhoso, que eu amo. Eu amo escutar você falar. Eu tenho certeza que as Obrigada, pessoas vão Má. amar também. Venda seu peixe, conte onde te Vamos lá, encontrar momento jabá. Isso. Olha, gente, então quem quiser me encontrar ou me escutar um pouco mais, ou ler as coisas que eu escrevo, tem diversas formas, né? Diversas plataformas. Então, depois a Má pode deixar na descrição do episódio também. Mas Vou tem o meu deixar. Instagram, que é Carol P de Pato Costa Nutri. Então, Carol P Costa Nutri no Instagram. Tem o meu site, que é comercompassivo.com, aí é mais para quem está buscando atendimento, saber como é que é, né, como são as minhas sessões, está tudo descrito lá, meu currículo. Tem uma newsletter, assim como a sua newsletter, que é maravilhosa, né, mas super recomendo. Eu também estou fazendo uma newsletter aí periodicamente no Substack, então é comercompassivo.substack.com. E lá no meu site, que eu já falei, que é o comercompassivo.com, tem o meu WhatsApp, né, o meu contato para você poder marcar consulta comigo, tem o meu e-mail, as formas mais tradicionais de contato, né? O WhatsApp e e-mail está lá no site. Mas tem o Instagram, então eu faço atendimentos clínicos, né? Então atendo pacientes que tenham aí uma relação mais difícil com a comida, obesidade, transtornos alimentares. Também estou conduzindo um clube do livro para profissionais da saúde, que chama Clube do Pensar. A gente está agora na primeira edição, né? Que termina no fim desse semestre. Segundo semestre vai ter uma outra turma com outras obras, outros livros. Então, se quiser saber mais, também dá um alô para mim lá no Instagram. E é isso, dona Má. E é um prazer estar Ótimo. aqui. E sempre surgindo mais coisas, você Estou à pode me avisar. disposição. Exato, que eu divulgarei. Carol, muito obrigada de novo. Obrigada, Gente, Má. espero que vocês tenham gostado e qualquer coisa, procurem a Carol nas redes, me procurem e vamos em frente. Estamos aí. Um beijo e até a próxima. Um beijo. E esse foi mais um episódio do podcast do Não Conto Calorias. Segunda-feira que vem tem mais. Se você gostou, compartilha com aquele amigo ou com aquela amiga que você sabe que vai gostar também. Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente conversou aqui nesse episódio de hoje, é só me procurar lá no Instagram do Não Conto Calorias ou no Substack do Não Conto Calorias. Até semana que vem!